Bem-aventurados os brandos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Foram essas palavras que Jesus citou no Sermão do Monte, na sua 5ª e 9ª fala. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, aqueles em que os cristãos nos falam que seria aquele que reúne a conduta ética e moral de todo cristão. Alguns nossos irmãos protestantes evangélicos fazem alguma divisão um pouco extremista, dizendo que pela profundeza que ele nos coloca a agir em todos os momentos, seria necessário dividir, como esse Sermão do Monte fosse aplicado apenas à nossa vida pessoal. E a vida social, a vida voltada para os governos, seria impraticável. Mas seria essa a postura de Jesus diante de todos nós, ao proferir os seus ensinamentos? Quem são os brandos e quem são os pacíficos? Como que a brandura pode nos levar a herdar a terra diante de tanta violência? São essas reflexões que nós propomos nesta noite. Para iniciarmos a nossa contextualização, o Dr. Haroldo Dutra Dias, um dos maiores líderes espíritas da atualidade, nos fala que nós precisamos entender o Antigo Testamento para entender por que Jesus agia daquela forma. Jesus obedecia aos costumes daquele povo, para mostrar que ele, enquanto homem encarnado, poderia, assim como seu irmão que estava ao seu lado, queria nos dar o exemplo. E no Sermão do Monte ele traz, no seu primeiro ato, que é sentar sobre um monte, que era uma atitude repercutida para os mestres daquela época, subiam em uma altura um pouco mais alta para conversar com os seus discípulos. Jesus estava fazendo também esses costumes. No momento em que ele estava transitando entre Genezaré e Cafarnaum, no norte do Mar da Galileia, Jesus já estava provavelmente no auge da sua passagem aqui na terra. Já havia realizado os milagres, já havia curado os enfermos, levantado os paralíticos. E todo aquele povo de toda a Palestina queria saber quem é aquele mestre. Quem é aquele que as pessoas o colocam como Messias, aquele que vai tirar os hebreus e os judeus da escravidão política que Roma oprimia. Quem era esse mestre? E passando pelo norte do Mar da Galileia, Jesus se senta junto aos seus discípulos e começa aquele que seria um dos seus maiores ensinamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. As bem-aventuranças não aparecem na primeira vez na história do cristianismo, nem na história do Velho Testamento. As bem-aventuranças materializavam uma tradição oral que era repetida desde Moisés, a época dos profetas e dos reis do Antigo Testamento. Nós trazemos aqui 3 passagens que eu vou tomar a liberdade de ler, para mostrar que não era novidade falar sobre as bem-aventuranças para o povo hebreu e judeu. Essas passagens elas estão mais repetidas nos Salmos e Provérbios do Antigo Testamento. E ele nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus corações. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A bem-aventurança, representada pelos povos felizes, que era prometido pelos profetas, por Daniel, por Isaías, não era uma novidade para aquele povo. E Jesus, ao iniciar o seu discurso e os seus ensinamentos, dizendo bem-aventurados, materializando ali a esperança do povo oprimido. Imaginem nós,
diante do nosso herói, aquele em que nós contávamos pelos nossos pais, repetíamos pela tradição oral, estava diante de nós. Ao dizer bem-aventurados, o povo reverberava, a voz de Jesus ecoava nos mais distantes, para aqueles que estavam mais distantes do monte. Mas o discurso de Jesus, iniciando falando dos pobres de espírito e dos aflitos, chega um momento que ele endurece, ele enrijece. E para aquele povo, algumas passagens eles não compreenderam muito bem. Nós trazemos aqui duas delas. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Como aquele povo, violentado, oprimido, poderia ser brando e pacífico diante de tanta violência? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Quais eram as características da brandura e da mansuetude? Então essas as reflexões que nós propomos nesta noite. E Jesus diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os que são brandos ou mansos, dependendo da tradução, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, o verbo de agir em paz, porque serão chamados os filhos de Deus. O que é a brandura que Jesus estava dizendo? A brandura seria uma omissão, uma submissão, uma passividade diante das iniquidades. Ela pode se manifestar sobre várias formas, na forma de se comunicar, na nossa linguagem, na forma de agir, na forma de falar a verdade, que pode ser um pouco dura para aquele momento, mas dizemos com uma calmia. A brandura contra a violência, contra as guerras, contra o assassinato, contra a humilhação. Jesus nos convoca a sermos brandos. E a brandura, segundo Raul Teixeira, também um dos maiores líderes espíritas da atualidade, representa em sua ação o autogoverno, o ser brando, que é calmo diante de todas as iniquidades. Ele se governa, porque cumpriu a tua tarefa até o limite de tuas forças. Sabe que naquele momento ele não pode agir e que empenhou toda a sua energia para fazê-lo. Submetido a essas ações, ele dorme com a consciência limpa. A pessoa branda é calma, porque empenhou todas as suas forças. A pessoa branda não se irrita, não se fica violento, e quando se cala, não é porque se omitiu, é porque sabe que aquele que busca a mentira não vai dar ouvidos à verdade. E os pacíficos? Os pacíficos seriam aqueles que levantaram a bandeira do cristianismo para oprimir os nossos irmãos islâmicos, aqueles que levantaram a tua bandeira para oprimir os indígenas e dizimar mais de 2 milhões, aqueles que oprimiram e tiraram as riquezas dos povos africanos. Seria isso o tipo de pacífico que se justificava levar a paz, levar a civilização aos povos gentios? A passividade é corajosa. Não precisa levantar a espada, não precisa levantar o fogo. Ela é portadora de uma audácia nobre. Os seus mecanismos de agir são tanto quanto diferentes na nossa atualidade. O pacífico carrega em si a resignação. Sabe por que age em favor da paz? Sabe por que procura agir em paz, inspirando os seus irmãos? Quem foi Jesus? O maior dos pacificadores que teve aqui que presenciamos aqui na terra. Jesus precisou levantar uma espada contra o seu irmão? Qual foi a marca que Jesus deixou com seus exemplos? Levantou e marcou toda a história ocidental, e até hoje falamos dele. Não precisou de levantar a espada. Os pacíficos e os brandos, é o convite que Jesus nos faz e nos dá o exemplo, está para ser vivido no nosso dia a dia. Trazemos aqui também uma passagem que consta em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas do Espiritismo, em que encerra a interpretação segundo o Evangelho das passagens de Jesus, à luz da doutrina.
E Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 5, uma extensão do Sermão do Monte, uma passagem que para aqueles povos antigos não foi também muito bem interpretada. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Essa lei já estava imposta desde a época de Moisés. Não matarás, os 10 mandamentos. O povo já entendia que matar merecia punição. Mas Jesus adiciona: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Condenado pelo juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, que era uma expressão dita com desprezo, que se falava cuspindo ao lado, à frente do seu irmão, merecerá ser condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Olha que interessante. Jesus coloca a ofensa da própria palavra, uma condenação maior do que matar aqui. Pode existir aqui vários tipos de condenação ao matar, por exemplo. Poderíamos colocar, em vez de colocar no fogo do inferno, colocar numa panela de pressão, por exemplo. Mas Jesus não deixa brecha. Aquele que ofender o seu irmão merecerá o fogo do inferno. Será que ele quis colocar que matar é pior, é melhor do que ofender? Jesus já sabia que matar já era uma lei posta e quis adicionar uma outra. Aquele que puser em cólera contra o seu irmão, que conspirar contra ele, que traí-lo, que ofendê-lo, esse também merecerá condenação. Porque Jesus condenava todo tipo de expressão descortês para com o seu próximo. Aquele que buscava ofender o seu irmão de forma direta ou indireta, também merecia condenação. E era uma condenação mais forte, porque Jesus queria chamar a atenção. Matar tem o mesmo mérito e demérito do que ofender. Atacava, portanto, as atitudes mais simples do nosso dia a dia. Queria impregnar em nossas mentes, em nossas ações, que as atitudes mais simples são aquelas que nós merecemos dar mais atenção também. São essas as reflexões que Jesus traz para o povo que ainda não entendeu. Quantos de nós somos os algozes dos nossos irmãos, ofendemos ele, conspiramos, aquela fofoquinha, que aos poucos, que vai atacando aos poucos o nosso orgulho, que nos põe em cólera, e mesmo aqueles irmãos que se amam tanto, em uma ofensa, em um segundo, em um minuto, pode reagir de uma forma que ninguém esperava dele. Pode pô-lo em cólera. Pode pô-lo em cólera. A cólera, na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é o símbolo do orgulho ferido. É aquele orgulho latente que, carregado em nós não o conhecemos. Em algum momento de descuidado para com a nossa intimidade, não conhecendo a nós mesmos, reagimos e liberamos um leão que nunca foi colocado em nós. Trazemos aqui um exemplo que está constando no livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E ele, acompanhando o seu instrutor, Caldenaro, vai conhecer uma situação entre duas pessoas. Uma criança que foi abraçada por aquele que seria o seu patrão, e sendo abraçado pelo seu patrão, o educou, ainda quando era muito menino, o educou, o ensinou a agir dentro do ambiente de mercearia. Era um senhor que tinha relativa riqueza, o fez crescer, adquirir uma posição social e o abraçou. Chegando na maioridade, esse filho protestou todos os dividendos que, segundo ele merecia. O patrão disse: não, o senhor ainda não tem a capacidade de gerir todas essas riquezas. Vamos esperar um tempo. Eu posso te dar mais instrução, melhorar a sua posição social para você conseguir administrar melhor as suas coisas e a partir daí sim, chegar ao ponto de merecer essas riquezas. O filho, que para ele, para o pai, o patrão, era considerado como filho, se indignou-se. Segundo ele merecia,
ele trabalhou tanto, ele volta para a tua casa e na mesma noite retorna à mercearia, discute pelo mesmo motivo com seu patrão e o assassina. Assassinando, ele pega suas riquezas, que achava que era merecedor dele, sai daquele ambiente da cena do crime, busca os familiares, chama as autoridades e se coloca como um dos maiores preocupadores daquela situação. Pega aquele pedaço de riqueza, progride socialmente dentro da sociedade, adquire suas riquezas, passado 20 anos, a tua consciência se mantinha intranquila. Batia a todo momento, ele não sabia por que isso acontecia, casou-se, desposou-se com uma esposa que era tida como santa para ele, teve 5 filhos, que davam a ele certo alento nos momentos que estavam no ambiente familiar. Mas quando a sua consciência estava em silêncio, uma voz o deixava intranquilo. Esse não era Brando. André Luiz explora, e junto ao seu instrutor, que durante 20 anos após o assassinato, era aquele que seria agora o seu algoz, o seu patrão, estava buscando a tua vingança por meio da obsessão. Vejamos nós que 2 pessoas que se amavam tanto, que nunca ninguém imaginou e nem sequer cogitou ele ser o assassino, em um minuto em que tinha seu orgulho ferido, mudou totalmente seu trajeto espiritual, mudou totalmente seus propósitos, mudou totalmente a vida daquele que poderia agir tanto e trazer tanta benevolência no momento que ele estava reencarnado. O orgulho é como uma força latente, na linguagem do espírito amigo, que foi psicografado em Bordeaux, na França, em 1863. O orgulho é como uma semente podre, que no momento em ela que se agita, corrompe os nossos mais puros sentimentos, corações, nossa mente, e faz libertar uma árvore que nos domina. Precisamos dominar mais e nos atentar mais para nós mesmos. Precisamos não ser essa pessoa que inspira a cólera contra o nosso irmão. Essas pequenas atitudes a quem Jesus se referia podem mudar totalmente o nosso trajeto. Jesus ataca com paz e com brandura as atitudes mais simples. E há aqueles que, porventura, justificam o seu temperamento por Deus, dizendo que eu fui criado assim, eu sou assim, portanto não adianta eu mudar a minha tendência. São os meus hormônios, é o meu corpo que faz fazer o que eu faço. André Luiz nos traz também uma nova reflexão. No livro Evolução em 2 Mundos, em um capítulo que fala sobre as chamadas células pensamento. São essas células que estão no nosso corpo espiritual, nosso perispírito, que está ligada uma a uma às nossas células físicas. Essas células são responsáveis por emanar e enviar a nossa vontade para o nosso corpo. Então, se reverberamos a cólera, nossas células corporais estão em cólera. O sentimento que temos aqui na boca do estômago algumas vezes, quando a preocupação bate, é produto dessa vibração. Quando muitas e algumas doenças que nós temos no nosso dia a dia, em que se busca por vários tipos de tecnologia, não se acha a causa material, e aí classifica essa doença como uma doença funcional. A chamada dispepsia funcional, por exemplo, está relacionada exclusivamente com a questão psicológica. Vejamos como a nossa vibração mental é capaz de reverberar sobre a nossa saúde. Diz os oncologistas que a maior preocupação da pessoa que está enfrentando um tratamento oncológico não é em si a radioterapia, a quimioterapia, a braquiterapia, qualquer outra tecnologia que venha a ser usada como um tratamento. É sim, a pessoa portadora daquela doença não consegue buscar as forças para reagir. Aqueles que conseguem um amparo psicológico, um amparo de sua família, conseguem resultados muito melhores. Talvez por isso, é que nosso corpo reverbera o nosso espírito.
Diz o irmão Hahnemann, também no Evangelho segundo o Espiritismo, há homens que, em vez de se considerarem culpados, atribuem a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos. Somos nós, herdeiros de nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina isso. Não adianta nos esquivarmos da nossa responsabilidade. A brandura é a exemplificação de que não temos perturbações em nosso interior. É, portanto, necessário nos revermos, nos reconciliarmos com nós mesmos, para buscarmos nos reconciliar com o nosso irmão. Disse Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. E aos outros. Amai ao próximo como a si mesmo, perdão. Portanto, é necessário que amemos nós mesmos. Como vamos amar o nosso irmão se eu não me amo? Com que autoridade eu vou buscar amar o meu irmão se o meu interior não é valorizado? Essa recíproca tem que ser a mesma. Com que autoridade Jesus falava suas coisas, dava conselhos, porque foi Ele mesmo, em carne, provando tudo o que Ele disse. Não era nenhum hipócrita. Ele atacava as mais simples das situações, que nós não percebemos, seja por via direta ou por via indireta. Trazemos aqui também uma daquelas que seria as filhas da benevolência, a afabilidade e a doçura. Seres dóceis, amáveis, são brandos. Sabem se comunicar, sabem dizer a verdade, sabem agir e não fogem de suas responsabilidades. É aquele jeitinho mais dócil de a mãe dizer ao seu filho que errou. É aquele jeitinho que a gente busca lapidar um pouco, correr um trajetinho, ou pela fala dos mineiros, comer pela beirada antes de chegar ao centro, onde está o problema. Essa característica talvez não tenha muita importância nesse momento individual, mas imaginemos um país, por exemplo, um governante, que ao ofender o nosso irmão diante de uma assembleia, em uma fala de 5 segundos, é capaz de provocar uma guerra contra o país. Mas é necessário que ele diga uma verdade. Então ele busca a forma mais doce de atingir e de conscientizar aquele país. É essa forma, o orgulho, quando estamos postos em uma mesa de jantar, em uma mesa de negócios, em uma assembleia governamental entre políticos, é esse orgulho que também Jesus ataca. Se nós não temos cuidado com as nossas palavras, podemos criar uma guerra com países, com nós mesmos, com os nossos familiares. Lázaro, nos chama a atenção também para que ele chama a fingida bonomia. O que ele nos diz? Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo? A bonomia, a vontade de ser bom. Uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades mais ocultas. Traz sobre nós a questão das aparências. Aquele que é bom por fora e ruim por dentro. Aquele que é como um abacate, que é doce por fora, mas indigesto, se a gente tentar comer a semente. Lázaro, o irmão que, segundo as interpretações mais tradicionais, aquele que ressuscitou, aquele que ressurgiu, voltou para nos dizer que precisamos atacar um pouco mais as aparências. Nessas situações em que nós colocamos, como podemos querer ser bom lá fora se não resolvemos a nossa intimidade? É aquele, por exemplo, que é bom com seu patrão e chega dentro de casa, é um déspota, é um agressor para com aqueles que não podem resistir a eles, contra os seus filhos, contra a sua mulher, contra o seu homem, não importa. Esse não tem autoridade, esse não é brando, porque a consciência é o juiz implacável. Por certo, esse não está com a consciência limpa, não dorme tranquilo, porque precisa descontar toda a agonia que vive lá fora naqueles em que ele supostamente precisava de reconciliar. À luz do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta que Kardec pergunta se as pessoas com quem nós convivemos teriam alguma
alguma repetição, existiria um motivo para que nós repetimos em alguns momentos viver em família, reencarnarmos na mesma família? O que nos é respondido pela espiritualidade é que aqueles com que nós convivemos são aqueles em que nós mais precisamos ou que mais precisam de nós. Nosso ambiente familiar, em nossos grupos de amigos, em nosso ambiente de trabalho, são aquelas pessoas em que mais precisamos e que algumas vezes mais descontamos a nossa cólera, mais afastamos de nós mesmos, nos atrasando no nosso progresso espiritual, a que somos convocados todos os dias. Nesse momento, Lázaro também nos fala e exemplifica, dizendo que fazer o homem, que fazer a família e os subordinados suportarem o peso do teu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. É aquele que não são corajosos ao agir dentro de casa daquela forma. São covardes, porque não têm a coragem de impor a sua autoridade com aqueles que submetem à tua vontade. Mas não é submeter a vontade com mais violência. É pelo teu amor. É dando o testamento e o seu exemplo para sensibilizar aqueles que estão ao seu lado. Jesus nos disse que quando recebermos um tapa numa cara, dai a outra. Mas não é para ficar tomando tapa na cara toda hora, não. É para dar a outra face do amor. Sensibilizar o teu irmão. Mahatma Gandhi, um dos maiores pacificadores da nossa atualidade, da nossa geração, foi violentado, foi submetido à vontade dos britânicos, foi preso. Mesmo assim, mantinha-se dando a outra face, a face da paz. E foi com essa face da paz que ele libertou a Índia da escravidão econômica e política dos britânicos. Foi com teu exemplo e com teu amor e com tua coragem que ele mudou a história do teu país. Podemos mudar a história do nosso país individual, nossa cidade, nosso grupo familiar. Podemos inspirar os nossos irmãos a sermos melhores. A obediência e a resignação. Há quem diga que a obediência é a negação da vontade. Aquele que obedece, entrega a tua vontade, é submisso. E aquele que é resignado, que sofre e se mantém sofrendo, não tem coração. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o contrário, o oposto. A obediência é o consentimento da razão. Porque aquele que consente a tua razão, sabe que aquele mestre nos conduzirá a um bom caminho. Imaginem nós, se Jesus foi submisso diante dos fariseus, Jesus impôs o teu pensamento com as tuas palavras. A quem ele consentia a tua razão? Não seria ao teu Pai Celestial? Alguns de nós vê essa questão da obediência a Deus como curvar-se todos os dias, em todo momento, e deixar a prática de lado. Mas obediência a Deus, quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus nos fala que amar a Deus é buscar o que Deus quer de nós. Deus nos quer bem. Deus nos dá os conselhos mais corretos e mais fáceis de seguir o caminho da vida. Enviou o teu Filho, que dizia que eu e o Pai somos um. Eu estou em sintonia com Deus. A vontade de Deus é a minha vontade. Ele seguia um Pai, entregava a tua razão a Ele. Nos chama atenção para quantos de nós estamos em posição de mestre ou discípulos, enquanto pais. Será que eu sou um bom mestre e estou dando as melhores orientações aos meus filhos? Enquanto professor, será que eu estou dando os melhores conselhos? Estou dando a melhor forma de interpretar, de aprender aos meus estudantes? Porque chega um momento em que a razão já não consente essa pessoa mais. Quando o discípulo vê que não pode-se mais entregar a razão a ele busca outro mestre, buscando uma nova inspiração. E Jesus foi a inspiração, e é a inspiração de todos os cristãos.
Porque como mestre, ele experienciou todas as dificuldades. Ele voltou à terra para dizer: meu filho, meu irmão, vem e faça como eu estou dizendo, evite os caminhos mais arenosos. Ele obedecia a Deus. Obedecer a Deus, portanto, não é a submissão, e sim uma ação, a todo momento. Amar-se e amar ao próximo, fazer a vontade de Deus. E a resignação? Alguns falam que aqueles que sofrem, como esse passarinho que nós estamos vendo aqui, sofrem a chuva em cima de um pedregulho, esse não tem coração não sofre, está lá até agora, mantendo a tua causa, defendendo o seu posto. Jesus foi o maior dos resignados, que a terra também testemunhou. Foi com a tua fé, a tua coragem, a tua afabilidade, que ele se manteve em teu posto, no momento em que o Império Romano estava fragilizado pela corrupção, pela violência, e fez resplandecer no seio da humanidade toda a tua luz, levantando todos aqueles que o buscavam. Não se preocupava e não se importava com todas as punições que colocaram ele. Foi atropelado pela violência dos romanos, até mesmo pelos seus irmãos que o traíram. Mesmo assim, se manteve resignado, porque consentia o teu coração a Deus, sabia o motivo porque ele estava agindo daquela forma, anteviu o futuro, era brando. Sabia que, empregando todos os seus esforços, eles teriam um resultado positivo. Aquele que, fazendo o que faz, sabendo o que faz e por que faz, mesmo não sendo aplaudido pelos que estão à sua volta, recebe o aplauso da consciência. E é esse aplauso da consciência que nos conforta. Onde está a lei de Deus? O livro dos Espíritos nos fala que está em nossa consciência. Então, quando fazemos o bem, Deus nos aplaude, em silêncio. Preocupamos algumas vezes com as situações externas, mas não é esse aplauso que nós precisamos de buscar. Falamos, nesse momento, da brandura, vamos explorar um pouco mais os pacíficos e os pacificadores. Raul Teixeira, em uma palestra em Curitiba, no Paraná, pergunta: os pacíficos são passivos? Faz uma outra pergunta: o brasileiro ele é pacífico ou ele é passivo? Porque todo mundo fala que o brasileiro é passivo. Diante da corrupção e da violência, ele abraça os seus irmãos, recebe um tapinha nas costas e fica feliz, mesmo agindo mal, vira uma marionete e se sente bem. Os brasileiros, segundo Raul Teixeira, não são pacíficos, eles são passivos. Porque diante de todas as iniquidades, faz uma blindagem. Não se preocupa, não se importa, não age, dizendo que aqui é a minha competência. A violência que está lá fora não é minha responsabilidade. Mas Jesus nos chama a sermos pacíficos e brandos para merecermos o reino de Deus, para possuirmos a terra. Imaginem se Jesus fosse passivo, diante dos fariseus. Se diante dos fariseus ele se curvasse, o que seria do cristianismo? Jesus impôs a tua fé ao maior dos doutores da lei que a história já teve, e o converteu. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perseguia os cristãos a todo momento, o colocava nos coliseus, converteu a ele. Ele que se tornou um dos maiores cristãos e evangelizadores que a terra já teve. Fundou várias igrejas, converteu os gentios, divulgou a palavra do Mestre. Foi por isso que Jesus não se curvou. Ele sabia das suas responsabilidades com aquela terra, com aquele povo. Ele não podia pelejar, ele não podia tropeçar no teu caminho, porque um tropeço sequer poderia mudar toda a sua história. Era resignado. Quem são os pacíficos de nossa geração? Quem foram os pacíficos de nossa geração? Temos muitos exemplos. Tantos exemplos que nos fazem pensar. O que eles deixaram de legado para nós?
No centro de todos eles, é claro, nós temos Jesus. Aquele que com a tua fé, com a tua obediência, afabilidade, resignação, pacificidade e brandura, marcou a história do mundo ocidental. Foi caluniado, foi violentado, foi humilhado, foi à cruz. E mesmo assim perdoou seus irmãos. Porque, como brando, ele sabia que eles não poderiam compreender a tua mensagem ainda. Mas não temos apenas Jesus. Temos ainda, como falamos, Mahatma Gandhi, que foi violentado na África do Sul, voltou para a Índia e se perguntava por que os britânicos agem com tanta violência em imposição contra nós. Foi à Inglaterra, e na Inglaterra viu todo mundo carregar uma Bíblia do lado. Aí ele, nossa, será que essa Bíblia aí que esse povo justifica para vir até mim? Aí ele pensa, vou ler um pouquinho, né? Vamos ver se esses ingleses realmente justificam-se a sua violência contra nós. Ele pega e se perguntou, não pode ser. Esses homens ou estão cegos ou estão perdidos. Na Inglaterra, ele estuda direito, se forma, retorna à tua Índia, para com a tua palavra e o teu exemplo, guiar todo o seu povo, aquilo que seria a maior revolução pela paz que o século XX presenciou. Não carregava uma arma no seu bolso, foi preso inúmeras vezes. Não permitia que aqueles que estavam em sua volta também carregassem uma arma para protegê-lo. Porque, segundo ele, se eu defendo a paz, como posso carregar uma espada? Como posso dar exemplo àquelas pessoas que inspiram em mim a tua força, depositam a tua esperança em mim? Como eu posso dar o exemplo? Jesus atacava, talvez com mais veemência, os hipócritas. Atacava os fariseus hipócritas. Existem muitas passagens no Evangelho que ele diz essas duas palavras. Talvez são o perfil de pessoas a que ele mais buscava despertar o coração. Ao lado dele temos, por exemplo, Bezerra de Menezes, nascido no interior de Ceará, carregou os bens de sua família, pelo esforço da sua família, foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. No estudo da medicina, se tornou um dos maiores médicos do Exército Brasileiro. Nesse trajeto, na meia-idade, conheceu um livro que foi dado para ele por um amigo que ele não dava tanta atenção. Era o Livro dos Espíritos. Ele, lendo aquelas mensagens, segundo ele, diz que, vendo aquelas palavras, nada parecia novidade para o seu espírito, mas em carne, via que ali tinha uma mensagem, uma responsabilidade. Se converteu, falou-se em público, quando era político, ainda era político, porque ele se aventurou na cadeia política, sendo vereador, deputado, e deputado da Câmara Federal, na época do Império. Foi um dos maiores abolicionistas que o nosso Império já teve. Se convertendo ao Espiritismo, resolveu seguir os ensinamentos que eram colocados. Abandonou tudo e foi servir aos que mais precisavam. Chegou a doar o seu anel de formatura a uma mulher que não tinha dinheiro a comprar o remédio. Tornou-se, como conhecemos dentro da doutrina, o médico dos pobres. Inspirou todos aqueles que estavam à tua volta. Agnes Ghosh, Madre Teresa de Calcutá, nascida na Albânia, antiga República da Macedônia, foi uma das maiores professoras que a Índia já teve. Convertendo-se ao catolicismo, pediu autorização ao Papa para professar a tua fé na Índia. Foi professora, linguista, enfermeira, uma apóstola da saúde católica. Estava sendo professora na mais alta categoria clérica e da sociedade aristocrática daquela época. Mas resolveu, em algum momento, em seu despertar, servir aos mais necessitados. Fundou uma casa para atender os leprosos, os tuberculosos, os aidéticos,
aqueles que estavam abandonados na periferia da periferia de Calcutá. Foi uma das maiores defensoras do catolicismo e do cristianismo em si na Índia, símbolo da paz para aquelas pessoas. Em 94 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 97 desencarnou. Em 2003 foi beatificada pela Igreja Católica. No ano passado foi canonizada com o título de santa. Essa mulher com certeza inspirou algumas pessoas. Essa mulher deixou o seu legado e inspirou aqueles que estavam ao seu lado. Nelson Mandela, africano, defendendo a tua força, com a tua força de vontade, combatendo a imposição britânica, que no seu país, de maioria negra, havia segregação racial. Estudou direito, defendeu com a tua palavra, levantou os seus irmãos ao maior conflito não armado. Não o conflito contra a violência, mas o conflito pela paz. Libertou, foi preso, violentado inúmeras vezes. Foi preso durante 30 anos. E por uma pressão internacional foi liberto. E a África do Sul adquiriu a independência. Foi essa a revolução. Foi brando e pacífico. Temos inúmeros exemplos de que é possível ser pacífico. E olha a importância. Qual o legado que essas pessoas deixaram para o seu povo? Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nascido no interior de Pedro Leopoldo, começou a manifestar a tua mediunidade ainda jovem. Não entendia, perturbado, foi violentado pelo seu pai, não compreendido pela tua família. Conversava com aquele que seria o seu melhor amigo, Emmanuel, que lhe dava instruções, e viu nessa pessoa um mestre para obedecer às suas orientações. Viu também, ainda jovem, sob uma pressão, uma responsabilidade ainda muito grande, de levantar a força do espiritismo no Brasil. Nunca levantou a tua espada, a tua fala para conversar com seus irmãos. Foi brando, foi pacífico, um bem-aventurado, um feliz, que Jesus estava nos falando. Escreveu mais de 400 obras, psicografia, a partir dos espíritos que os procuravam. E essas obras deixaram um legado que existe até hoje, dar esperança àqueles a quem não tem recorrer. Todos os seus recursos foram voltados para a caridade dos nossos irmãos, que não escolhia religião, era apenas aqueles que mais precisavam. Todas essas pessoas em que nós falamos têm uma coisa em comum. Eles tinham a fé de mover montanhas. Eram eles os que entenderam a verdade. Não precisa de ser cristão, porque se falássemos apenas no cristianismo, imagine o mundo oriental, não poderiam ser eles bem-aventurados? Os budistas, os indianos, todos eles têm um mestre, uma fé, como nós dissemos, que move montanhas. Todos eles tinham em seu ofício a sua ideologia, faziam a sua revolução, porque acreditavam que era necessário. Acreditavam que precisavam de mudar a realidade, e por entender todas as coisas, conseguiram chegar até onde chegar. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa ideologia? Como temos a praticado? Essas perguntas buscam em cada um de nós, na nossa intimidade. Não há fórmula, não há formato de bolo, não há protocolo. Cada um sabe o limite de tuas forças. No livro dos Espíritos nós temos que o limite da nossa força, limite do nosso trabalho, é o limite de nossas forças. Precisamos entender a nós mesmos, ser brando, para saber até onde eu posso caminhar, até onde eu posso ajudar. Mas é imperativo que sejamos brandos e pacíficos. Nesse horizonte, nos coloquemos na posição de um espectador de nós mesmos, buscando nos conhecer. O que eu fiz até aqui? Como fiz? Por que fiz? Como eu tenho justificado as minhas boas ações? Quem é o meu mestre? Aquele a quem eu sigo
na sociedade é um bom mestre. O mestre em carne pode ser um bom mestre que vai nos guiar, mas o mestre espiritual não há como fugir. Tivemos o testemunho aqui em Jesus, assim como tantos outros podem ter outros testemunhos em suas religiões. Todos eles guiaram a humanidade para um caminho melhor. Nesse momento, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Estamos passando nesse momento, algum momento já é falado, inclusive, pela transição planetária. Não será pela violência que nós possuiremos e tomaremos a terra, será pelo nosso merecimento que nós permaneceremos nessa terra. Aqueles que não conseguirem chegar nesse nível de entendimento serão exilados, assim como foi com Capela. Assim como foi com aqueles indivíduos que, não compreendendo naquele momento, tiveram que se afastar e fazer surgir uma nova humanidade em outro planeta. Eles não possuirão a terra, não foram bem-aventurados. Eles não foram considerados ali filhos de Deus, não porque o pai escolhe os seus filhos, mas pela identificação que se cria com seu pai, é que se fala quem é o seu filho. Nesse momento, nós perguntamos e falamos: bem-aventurados aqueles que sabem todas essas coisas e as praticardes. Buscamos trazer aqui algumas reflexões para que nos despertemos, alguma consolação, para que possamos sair um pouco melhor nesse dia de hoje. Nós agradecemos a paciência de todos e o gentil convite que nos fizeram essa noite. Obrigado.